Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou Eduardo Estelita. Então, nosso tema de hoje é relações de gênero. E essa é a parte 1 desse tema, porque a gente vai fazer uma parte 2. Essa primeira parte vai ser por eles, então hoje é só eu e o Edu. E na segunda parte a gente vai conversar com as pessoas que vão fazer parte do Por Elas, né? E o nosso bate-papo de hoje a gente escolheu o filme Barbie, que foi um filme que foi falado desde o começo das gravações e agora que lançou. Eu sei que a gente demorou um pouquinho para lançar esse episódio, mas é porque a gente queria fazer uma coisa especial. E o filme ele foi dirigido pela Greta Gerwig, que fez os filmes Adoráveis Mulheres e Lady Bird. O filme Barbie foi um live action, né, da boneca mais famosa do mundo. A gente acompanha no filme o dia a dia das Barbies, que são milhares de Barbies na Barbieland, na Barbilândia, né? Mundo mágico das Barbies, onde todas as versões da boneca vivem em completa harmonia e aquela coisa do mundo cor-de-rosa. Todas as bonecas com suas profissões. A gente tem a Barbie médica, a gente tem a Barbie Nobel, a Barbie professora, uma Barbie grávida que só vive no seu cantinho. E tem a Barbie, que é a mais conhecida, que é a Barbie loira, que todo mundo que brincou de Barbie quando era criança vai se lembrar. E, porém, uma das bonecas, que essa é a boneca tradicional, que é interpretada pela Margot Robbie, começa a perceber que talvez a vida da Barbie não é tão perfeita assim. Né? Ela começa a se questionar sobre... Não é um spoiler, tá? Isso tem no trailer, mas ela começa a se questionar sobre morte, sobre a vida. Ela começa a sentir coisas, ela vai beber um leite, antigamente ela só virava o copinho e não bebia nada, porque ela é uma boneca, agora ela começa a sentir o gosto, ela vai tomar banho, ela sente o quente da água e começa a perceber que a vida não seja tão perfeita assim, né? Se questionando sobre o sentido de sua existência e alarmando suas companheiras. Logo, sua vida no mundo cor-de-rosa começa a mudar e, eventualmente, ela sai da Barbilândia para poder encontrar o motivo do porquê que ela está se sentindo tão humana. E ela vai acompanhada do seu fiel companheiro e parceiro, Ken, que é interpretado pelo Ryan Gosling, que parece cada vez mais fascinado pela vida nesse novo mundo. E enquanto isso, a Barbie tem dificuldades para se ajustar e precisa enfrentar vários momentos que não são nada cor-de-rosa, até descobrir seu objetivo e a verdadeira beleza que está no interior de cada um. Eu também gostei muito do filme. Eu vi umas 2 semanas atrás no cinema, num shopping, e o shopping todo tava cor-de-rosa, tava todo mundo com roupa cor-de-rosa, na sala de cinema tava todo mundo com roupa cor-de-rosa. Então, esse filme vem como um fenômeno, né? E vem como um fenômeno no mesmo final de semana de lançamento. Ele foi lançado no dia 20/7, junto com Oppenheimer, e 2 filmes completamente diferentes, com uma linguagem visual completamente diferente, e com propostas de seriedade ou de menos seriedade, ou do lúdico, muito diferentes também. E aí, a gente estava conversando mais cedo, né, Pedro, sobre, tipo, como é que a gente avalia o filme. Você disse que tinha 2 opiniões diferentes, né, em relação a como o filme foi feito e em relação à história. Como é que é isso? Eu tava falando pro Edu, né, que enquanto um homem trans e tido essa parte da minha vida que foi a minha infância enquanto uma menina, eu brinquei muito de Barbie. Então, assim como muitas meninas da minha idade, brinquei muito de boneca e principalmente de Barbie, assisti muitos filmes da Barbie. Eu tava falando com ele que eu tive aniversários da Barbie, com aquele bolo imenso do começo dos anos 2000, que todo mundo tinha um bolo desse tamanho aqui, com aquele glacê todo, aquela figura da Barbie imensa. Então, quando eu fui assistir, eu tive essa nostalgia, assim, né, de uma coisa que fez parte da minha vida, mas eu tive essa visão de, primeiro, de crítica como um filme, né, vendo o filme, produção, roteiro e tudo mais, que particularmente eu achei que
poderia ter sido melhor em questões de roteiro, em algumas coisas. Mas isso é a minha impressão, tá, gente? Não me linchem, pelo amor de Deus. Eu sei que todo mundo amou muito esse filme. Mas, de fato, não foi um filme que eu assisti e falei, o melhor filme do mundo. Talvez o melhor filme do ano, né? Comparado com os filmes que saíram. Mas não é um dos melhores filmes que eu assisti. Porém, por essa outra visão, é um filme que traz uma questão muito forte, um tema que é debatido todos os dias. Ele tem algumas falas meio óbvias, mais óbvias pra gente, que eu acho que debate sobre o tema diariamente, fala sobre isso, mas que para outras pessoas deve ter sido um susto, né? Chegar lá, vou assistir Barbie com minha filha, né, com meus filhos pequenos, e encontrar um filme que, na verdade, é para adultos, que crianças não vão entender o que está acontecendo, né? Do nada, uma Barbie depressiva, o que a criança vai entender exatamente sobre aquilo, que vai assistir... Qual foi o filme que eles deram como referência? O Barbie que passa o dia todo chorando e assiste, acho que é Orgulho e Preconceito, enfim. Só quem vê também o que se trata o filme vai entender, então a criança não vai entender exatamente a essência do filme. Então acho que tem esses dois pontos de vista, né? Acho que é um filme bem curto, tem 1 hora e 55 minutos. Ele é bem rápido também, quando ele termina meio rápido. O ritmo é bom. Assim, né? O ritmo é bom, ele é bem rápido. Mas eu acho que é realmente para ser isso. Para ser um filme objetivo. Eu tive uma experiência muito diferente, porque aqui em casa o Fernando tinha falado, a gente quer, vamos assistir, eu quero ver, não sei o quê. E eu tava assim, zero expectativa e zero conhecimento sobre o que seria o filme. Eu tinha visto os outros filmes, eu não vi o Adoráveis Mulheres, mas eu tinha visto o Francis Ha. Eu confesso que achei o Francis Ha meio chato, que é o primeiro filme da Greta Gerwig, e tinha visto o Lady Bird e tinha gostado do Lady Bird, né? Também é um filme também que tem gente que não gosta, mas eu achei bem bacana. E era tudo isso que eu sabia do filme, tudo isso. Então eu fui com zero expectativa e me diverti muito. Eu estava até comentando com você, eu acho que o filme da Barbie, o outro do Dungeons and Dragons, que teve recentemente também, o Honra entre Ladrões, são filmes que estão dando uma vontade de voltar ao cinema. Né? A minha sensação é que, tipo, são filmes que dão vontade de voltar a ver no cinema. Foram os 2 últimos que eu vi no cinema e que eu falei, nossa, são filmes legais. É o melhor filme do mundo? Nenhum dos dois é. Mas eles divertem e eles têm histórias originais. E eu acho que isso, nos tempos de hoje, em que a gente vê tanto filme, tanta série, mais ou menos, né? Tava até vendo mais cedo hoje a Boscov analisando o Exorcista e falando, eu vi o filme do Exorcista do Papa, e é o tipo de filme que 5 minutos depois você não pensa mais nele e nunca mais vai pensar nele. Então, nessa série de filmes assim que a gente tem visto, tantos filmes tão genéricos, eu achei que eles são divertidos. Eu achei que a Barbie foi bem divertido. Não vi o Oppenheimer ainda, mas eu acho que também não é muito a minha pegada. E achei que foi válido, assim, eu gostei. Eu concordo muito com você que, tipo, o filme não vai lá fundo, não acho que ele faz resolve nada, ou faz uma crítica excelente. Eu acho que o final dele é bem aquele final genérico de filme que não quer dizer muita coisa. Mas eu acho que ele é um filme bem divertido, um filme que você vai rir muito, você vai pensar, e se você é menos letrado nessas questões de gênero, ele talvez te faça refletir. Eu acho que só essa reflexão sobre crianças podem assistir esse filme, ou devem assistir esse filme, eu já acho que é uma reflexão bacana, né? Quando a gente começa a pensar, né, que a gente quer mudar e o que a gente quer passar e transmitir para as crianças, a partir de qual idade a criança já começa
já começa a ser interessante mostrar isso para criança, mostrar isso para os meninos, mostrar para as meninas. Então eu acho que isso foi muito, muito bacana, né? Fora de, o filme não tem nada de linguagem, violência, linguagem proibida, não é esse, o sexo, não tem nada disso, né? Mas ele lida com temas do universo da vida adulta, de carreira, do mercado de trabalho, então eu achei que isso foi bem bacana. E aí, do ponto de vista técnico, realmente, de novo, é o tipo de filme que te dá vontade de voltar aí ao cinema, porque é um filme que, do ponto de vista técnico, ele é muito bom. Ele é muito bom. Você até tinha feito essa reflexão mais cedo, né? Que é um filme que te coloca naquele universo da Barbie da mesma forma que você vivia quando você brincava com Barbie em casa, né? É concreto, você toca, você consegue. Os atores não estão numa tela verde, né? É real, não é efeitos práticos, é cenário, é cenografia, então isso é muito bacana, né? Porque acho que parte desse meu tédio com alguns dos filmes atuais é esse excesso de efeito especial e que tira qualquer sensação de que você realmente está vendo duas pessoas reais interagindo ali, né? E eu acho que ela conseguiu fazer isso muito bem, com a iluminação. Eu estava até vendo uns vídeos comentando, né? Ela não tenta criar uma iluminação perfeita, né? Tem umas cenas que são meio escuras, que a cara das pessoas não. Então ela consegue realmente criar um filme que consegue mostrar algumas imperfeições e mostrar algo mais que pareça realmente mais autêntico, ao mesmo tempo que a gente está falando de um boneco, né, de uma boneca. E a gente está acostumado com filmes assim de super-herói, live action de uma forma geral. Eu sei que tem alguns que não tem como tudo ser real, né? É óbvio. Mas é de fato essa coisa de brincar de boneca, né? De você ter a casa da boneca, de você pegar. Então, se tivessem efeitos especiais, e eu sei que se aproxima a geração de agora, que está agora acostumado a ver esses efeitos, mas se aproxima de fato a quem brincava de boneca, brincava de Barbie, que antigamente não tinham todos esses efeitos. Então eu volto a pensar que realmente o filme ele é para quem brincou e não para quem agora vai brincar ou quem agora vai conhecer a Barbie, né? E aí você tinha feito toda uma reflexão aí também sobre as bonecas dos dias de hoje, né? Os brinquedos dos dias de hoje, né? Que eu sou da década de 80, eu brinquei de Barbie, eu brinquei, né, às vezes meio escondido, né? Mas também não era assim super fã, mas eu achava legal, né? E eu acho que você tem essa coisa também, até mesmo a Barbie também, ela tinha esse lado meio do capitalismo, do coisa. É a criança rica da escola, ela tem a casa da Barbie, ela tem o carro da Nossa, Barbie, essas quem coisas, tivesse né? a casa da Barbie era a pessoa mais Mais rica. rica do mundo pra gente, né? Quando a gente era criança. Então, eu acho que isso tem umas coisas aí no filme que realmente comunicam com esse lado meio de saudosismo e de nostálgico, né, da nossa geração, e que talvez a geração atual, né, o filme, se fosse um filme para as crianças de hoje em dia, talvez ele teria feito menos sucesso. Eu pensando assim, bem objetivamente, né, se fosse um filme infantil para Realmente. crianças, ele não teria sido o sucesso que foi. Porque já tem muitos, como a gente estava até fazendo essa retrospectiva, né, da mudança da boneca conforme os anos foram passando. Os últimos filmes e séries da Barbie já é uma Barbie completamente diferente, uma Barbie mais para a geração de agora. Né? Então, se fosse para agora, ia ser algo talvez com gírias, né, para esse público que o pessoal já conhece mais,
ele não tem tantas referências exatamente para as crianças de agora. Ele fala realmente mais com o todo. Então, eu gosto muito da parte que a Barbie interage com a idosa no, acho que tá num ponto de ônibus, né, que ela fala e tal. Então você vê que é um outro tema, é uma outra coisa, não é exatamente para abraçar. Mas eu acho que mais para despertar a curiosidade, porque as crianças com certeza devem ter gostado muito do filme, porque tem essa parte lúdica e bonita e muita cor, muita coisa legal, que chama a atenção. Mas elas não vão entender exatamente do que se trata e vai gerar curiosidade, porque criança é curiosa, criança vai chegar lá no Google depois e vai colocar lá as coisas da Barbie para entender o que ela estava falando. Pelo menos eu faria isso, porque eu era assim. E eu acredito também, né? E aí tem esse TikTok, tem vídeos explicando os filmes e as coisas. Então, provavelmente, quem não entendeu, as crianças que não entenderam, vão depois se aprofundar nos assuntos e vão ver e vão entender. Tá tudo tão mais prático para esse público. Então, é isso. É para a geração antiga, mas tá ali despertando curiosidade em quem tá vindo agora. Quem tá vindo, né? E também tem essa coisa, né? Eu acho que o filme ele conseguiu fazer uma coisa muito diferente. Lembrando no nosso último episódio que a gente estava falando de inteligência artificial e a gente citou a série, né, do Black Mirror, o último episódio que fez sucesso, o John é Terrível. No fim das contas, é uma empresa falando para você meio, olha como eu sou irônica, olha como eu rio de mim, né? Olha como eu sou autodepreciativa, mas ela meio tá te dando um tapa na cara, falando, olha, eu vou sair fazendo o que eu quero e vocês vão continuar comprando. Então, quando eu ouvi, filme da Barbie, eu falei, vai ser esse meio humor, assim, meio autodepreciativo, mas sem consequência, sem realmente abordar o legado mais ambíguo da Barbie. Eu não diria nem problemático, mas ambíguo, né? Porque na primeira cena do filme a gente tem o surgimento da Barbie, né? E é real, né? A Barbie surgiu lá na década de 50, 60, como uma boneca que vinha ser inspiracional para as meninas, diferente de uma boneca que era um treinamento para ser mãe, né? Para uma boneca que ensinava a menina a passar roupa, cozinhar e cuidar do bebê, né? Então essa era a primeira boneca que era aspiracional para as meninas. Era quem que você como menina, quem que você pode ser com essa boneca. Então, ela surge de um contexto que é progressista, feminista. A fundadora, a Ruth Mattel, era progressista, né, na forma de enxergar a Barbie, na forma como ela criou o Ken, né, que é também toda muito do humor do filme, gira em torno do fato do Ken ser só o Ken, né? Ele é só um acessório. E a propósito, a música I'm Just Ken é maravilhosa. Exatamente, maravilhosa. A interpretação dele é muito boa. Exatamente, ele é só o Ken, né? Ele é um boneco que faz parte da história da Mattel, como um boneco também que ninguém se importava, ninguém levava muito a sério. Então, tem esse lado e, ao mesmo tempo, uma empresa que, né, colocou padrões do que é considerado beleza feminina, o ideal feminino, que, ao mesmo tempo que tinha esse lado inspiracional também, colocava uma pressão sobre as meninas, sobre como elas deveriam ser, né, fisicamente, e até mesmo com um aspecto racial, né, como hierarquia racial. Então, a primeira Barbie negra, ela veio muito tempo depois, mais de 20 anos depois da Barbie, né?
Eles criaram primeiro uma amiga da Barbie, que era a negra, que era a Chrissy, e aí depois, lá depois que surgiu a primeira Barbie negra. Então, é uma empresa que está se atualizando no discurso e, ao mesmo tempo, ainda, né, e está mudando até a forma e a forma, né, das bonecas para também abraçar uma visão de corpo mais positiva, mas ao mesmo tempo é uma empresa que está aí dentro desse modelo capitalismo, que está produzindo lixo pra caramba, plástico pra caramba, né? E então tem uma série de ambiguidades e que talvez uma diretora ou um diretor menos habilidosos não conseguiriam abordar isso direito. Eu achei que a Greta ela conseguiu fazer bem esse trabalho de mostrar essa ambiguidade e deixar essa ambiguidade ali no ar. Ela é o que é. Ela não ia ali também, obviamente, né? Falar, olha, queimem suas bonecas, não comprem mais Barbie. Óbvio que não é esse o objetivo, até porque o filme mais que triplicou as vendas de Barbie, tirou a Barbie do buraco, né? Para a empresa foi muito interessante do ponto de vista, né, das vendas, né, e de todo esse movimento que ela conseguiu gerar com esse filme. Então, obviamente, o filme não ia ser 100% lá no feminismo, mas ele também não é aquele filme sem alma, em que ia falar, vou fazer uma piadinha em relação a Mattel, mas só uma piadinha e vou deixar isso por isso mesmo. Eu acho que ele traz algumas sutilezas bacanas, né? Uma coisa, por exemplo, que não tinha me passado pela cabeça, nunca tinha feito essa associação, é a história da caixa, né? Que vão colocar lá na caixa, aí vai prender a Barbie atrás, né? Sim. Né, vai prender a mão dela atrás, porque o boneco, para não cair dentro da caixa, ele vinha preso, né? A Barbie vinha preso e vem super presa. Eu me lembro que era um inferno para tirar da caixa. Um negócio horroroso para tirar. E isso é interessante porque é outra coisa sobre a produção do filme, né? Quando apareceu, eu falei, nossa, que legal isso que eles fizeram também, né? Tudo realmente eles de fato fizeram para parecer que aquela é a Barbie mesmo. É tipo, convencendo de que de fato a Barbie existe, não só em boneca, mas é como se ela tivesse aí, tal qual aquela boneca que o pessoal falava que tinha um espírito dentro e andava. Eu acho que era a boneca da Eliana, Xuxa, sei lá, a boneca da de alguém, era uma boneca enorme, tamanho real. Mas eu achei que tinha algumas coisas assim, por exemplo, essa cena da caixa, eu achei interessante, porque eu fiquei pensando, tem muito a ver com o que a gente fala sobre relações de gênero, sobre colocar as pessoas na caixa, sobre como uma mulher, especialmente ali, né, numa sala de reunião com vários homens, como aquela mulher, ela é muitas vezes, né, limitada, silenciada, né, então eu acho que o filme ele consegue trabalhar algumas coisas de uma forma meio metafórica, mesmo com metáforas que são um pouco superficiais, que eu achei bacana. Aquele discurso também da América Ferreira, que eu não me lembro qual é o nome da personagem dela, né, no filme, em que ela fala, olha, eu como mulher eu tenho que ser assim, mas eu não posso ser muito assim, eu tenho que ser assado, mas eu não posso ser muito assado. Então essas expressões que a gente coloca, né, na estrutura do patriarcado sobre a mulher, de novo, não é nada muito revolucionário no discurso, mas eu achei que passa uma mensagem muito legal para quem está começando a se aproximar desse tema, né, ou que tem medo, ou que fala assim, né, sobre feminismo como se fosse um palavrão, né?
Tem muita gente que fala. Outro dia eu estava Uhum. até numa reunião e a pessoa, não, a gente tem princípios feministas, mas não somos feministas. Eu ouço isso às vezes de mulheres. E eu fico assim, meio, nossa, por que essa autocensura, né, em falar sobre feminismo, né? Bom, eu sei, provavelmente porque por causa da reação dos homens, né, dos Kens por aí. Mas eu acho que o filme ele consegue se aproximar de algumas pessoas por meio desses discursos, né, e dessas metáforas, consegue aproximar as pessoas da ideia, né, geral do feminismo, sem falar, olha, agora a gente vai falar sobre feminismo. Mesmo sendo, né, uma ideia bem geral. E uma outra coisa que eu achei bacana no filme é que ele não tem medo de falar desse legado, né, complexo aí, complicado, ambíguo da Mattel. Ele traz essas questões e ele não traz no meio de uma piadinha, ele traz realmente como reflexões ali. Obviamente ele não vai ficar ali horas, né? Vamos listar todos os problemas com a Mattel para você não comprar a Barbie nunca mais. Óbvio que não é isso que ele vai fazer, mas ele traz sim de uma forma que me pareceu honesta, né? Me pareceu né, genuína dentro do que o filme se propôs. E isso, não sei, para mim foi algo que falou, pô, gostei. Eu achei que foi bacana. E aí, quando a gente começar a analisar o Ken também não é. Ele é, obviamente, uma figura ridícula, né, no filme, né, como uma representação dessa masculinidade tóxica. Aliás, a história, né, do Mojo Dojo Casa eu achei maravilhoso, né? Dojo é casa. Então ele é uma figura ali ridícula, representando essa masculinidade mais tradicional que é ridícula, ou essa masculinidade que meio infantil também, né? Infantilizada, né, que não sabe viver sem a mulher, que precisa da mulher para poder se afirmar. Mas ele não é atacado, ele não é também o problema, né? Então, o que eu achei interessante do filme é que ele fala, olha, a masculinidade é um problema, é parte do problema. A Mattel é parte do problema também. Homens, em geral, são parte do problema. Mas o problema é maior, é essa estrutura, e a gente precisa, de alguma forma, começar a dialogar sobre essa estrutura. Eu acho que seria fácil o filme colocar transformar o Ken num vilão, entendeu? Vamos fazer o Ken o vilão do filme. Dá pra ver que não é ele, porque tem essa questão dele chegar no mundo real e ver, os homens são assim, então, já que a gente tem esse lugar no mundo, então vamos fazer isso. E eu interpreto até um pouco mais longe, assim, porque as bonecas e os bonecos, né, tem essa forma de se expressar que a gente vê meio infantil e meio inocente, né? E eu vejo aquilo como se fosse criança. E quando você chega no mundo real e você vê como as coisas são, porque de fato a gente, quando é criança, a gente não tem preconceito com nada, a gente não tem essa visão já distorcida das situações. A gente só vive, né? A gente só vai fazendo as coisas. Geralmente, na grande maioria das questões, assim, eu nunca vi uma criança já nascer com uma questão e falar, eu não gosto de tal coisa, ou então já vi com esse argumento, assim. Geralmente são os pais que realmente ensinam isso para a criança. Então, eu também interpretei muito nesse sentido, que é como se fosse a criança chegando nessa fase, ou então realmente na fase adulta, e a gente tendo que ir se adequando a coisas que às vezes a gente nem quer, só para a gente se encaixar nessas caixinhas mesmo, só para a gente ser bem aceito em
em alguns lugares, seja trabalho, que não tem muito para onde correr, né? Você acaba tendo que, não é que você é obrigado, mas você tá ali o dia todo, então você acaba falando as mesmas coisas, aprendendo o que as pessoas estão falando e adquirindo para sua vida. Foi até dessa forma, assim, que eu vi os bonecos e os humanos, né? É interessante isso que você falou. Eu não tinha pensado por esse ângulo, né, desse lado meio inocente, né? Tanto da Barbie quanto do Ken, né? Dos dois lados, sim, né? E que quando você vai para o mundo real, a gente é educado assim. E isso é um trabalho que a gente faz, que eu faço quando eu converso com homens, como a gente leva esse tipo de conversa para homens nas empresas, é de conscientizar que, como homens, nós fomos. Nos venderam essa ideia de que o patriarcado é ótimo e de que a gente tem esse lugar de privilégio na sociedade. Então, por exemplo, você como homem, você é socializado a interromper, a competir por meio do esporte, né, utilizar o esporte para subjugar a outra pessoa, né? Então, isso você vai aprendendo, né, como ser homem a partir desses referenciais. E aí você chega num ambiente de trabalho e aí você se comporta assim, aí você interrompe uma mulher 74 vezes. Aí você vai numa balada, né? Teve um estudo aí também que fizeram, que colocaram, uma mulher colocou um vestido e colocou alguns sensores no corpo dela e foi para uma balada e ela foi tocada 60 vezes, uma coisa assim, num espaço de uma hora, uma coisa assim, uma coisa absurda, né? Porque a gente também foi socializado nesse espaço de tipo, você como homem, você tem que conquistar, você como homem, você tem que ocupar, você como homem tem que ser assertivo. E aí quando a gente leva esse tipo de conversa para homens, para as empresas, né, muitas vezes uma coisa que eu ouço dos homens é, mas espera aí, eu faço isso com todo mundo, isso não é uma questão por causa das mulheres. Isso porque esse mimimi, né? Porque esse mimimi? Se a gente tivesse só com um grupo de homens, eu faria a mesma coisa. E faz a mesma coisa. O problema é que você não conscientiza que esse fazer a mesma coisa, isso que você aprendeu a fazer, ele não é respeitoso com ninguém. Né? Então eu acho que é isso que é uma armadilha, né? Porque a gente fala sobre masculinidade, né? A gente fala muito sobre feminismo, fala muito sobre o lugar da mulher, quando a gente trabalha com gênero nas empresas, né? E na maior parte das empresas é só mulher, né? Só se fala de mulher. Não se fala de pessoas não binárias e pessoas trans, ou a vivência trans, ou a vivência de uma pessoa não binária, que certamente ambas teriam muito a acrescentar para o debate de gênero. Também não se fala sobre o homem, né? O homem é colocado naquela posição do opositor, do opressor. E ele é o opressor, né? O homem como instituição, ele é o opressor. Mas o indivíduo homem, ele não se identifica nisso. O indivíduo homem, ele ouviu a vida inteira que, tipo assim, se você quer algo, você corre atrás, você pega, e é seu, e ele tá vivendo numa sociedade que, peraí, agora eu vejo o filme e eu não fico com a mulher no final, o mocinho não fica com a mulher. Como assim? Cadê o meu prêmio? Né? Então, eu acho que parte da dor do homem hoje em dia tem a ver com essa diferença entre a promessa que a masculinidade te dá, e isso daí não sou eu falando, né? Tem muitas pessoas que falam sobre isso, Helena Vieira fala muito bem sobre isso também, essa promessa da instituição masculinidade e a vivência daquele indivíduo que ouviu a vida inteira, que tipo assim, eu vou ter tudo, eu vou conquistar, eu tenho que mostrar minha força e a minha vontade, e isso vai ser suficiente para ter o que eu quero, e aí quando eu sou homem branco, mais ainda, né? Como assim? Eu chego nos lugares e as pessoas
não lambem o chão que eu tô andando, né? Um tapete vermelho para eu passar. Não coloco o tapete vermelho para eu passar, né? E essa vivência nesse mundo que é cada vez mais diverso, que as pessoas estão começando a questionar. Então, esse indivíduo, ele sofre. Ele sofre da mesma forma que o Ken sofre. E aí eu achei interessante porque poderiam transformar, né, como eu mencionei, o Ken nesse vilão, nessa pessoa péssima. E aí ela escolheu um caminho que eu acho muito mais interessante, transformar o Ken nessa figura ridícula. Né? Porque o Ken é ridículo. Palhaço de circo. Hã? Que é? Palhaço de circo que ele vira. É um Exatamente, né? Então, eu acho que isso que é interessante para um homem que talvez esteja se aproximando desses debates sobre gênero e começar a perceber, nossa, mas peraí, é meio ridículo mesmo, é mesmo, quando eu falo esse tipo de coisa, quando eu me comporto dessa forma, eu realmente sou meio ridículo. Né, porque o que a gente aprendeu é isso, né? Então, quando eu sento para conversar com homens, eu consigo ter essa empatia de falar, cara, eu entendo, né? É um esforço, você precisa realmente fazer um esforço consciente para não interromper, eu ainda com TDAH mais ainda, mas eu sempre falo isso para as pessoas, com TDAH tem que fazer o esforço em dobro, mas para não interromper, para não ser o sabichão, para poder aprender a calar a boca, né, e encontrar o seu... Então, uma série de coisas que faz parte de como a gente foi socializado. A gente fala muito sobre a socialização da mulher, mas fala muito pouco sobre a socialização do homem. Então, eu achei que o filme, ele faz essa provocação, assim, bem legal, assim, né? O cara cantando aquela música no Luau, a cena do Luau. Estão todos os homens cantando a mesma música, o Legião Urbana, né? Tocando. Que horror. Só para complementar a sua fala, assim, não vou ser repetitivo, mas eu vi um tweet, eu não lembro de quem foi, se era um jornalista, se era uma figura pública, falando que perguntou para os filhos o que eles queriam assistir e eles escolheram Oppenheimer. Tipo, os filhos com 12 anos, eu acho que Oppenheimer, acho que a classificação é tipo 16, porque tem cena de nudez, tem cena de sexo, e a linguagem é para mais de 16 anos. Não sei como ele, obviamente, ele como pai, né, autorizou para entrar, mas ele se orgulhou do filho, dizendo que queria assistir Oppenheimer e não Barbie, tratando o filme da Barbie como algo que não fosse cultural, que não fosse fino, que não fosse, sabe? Eu assisti Oppenheimer, foram 3 horas dentro de uma sala de cinema, fiquei com muita vontade de correr a qualquer momento. Eu, infelizmente, escolhi justamente porque meu pai queria assistir um filme, meu pai gosta de filme com o máximo de barulho possível, tiro e ação. Tentei convencê-lo a assistir Barbie, não rolou. E escolhi Oppenheimer, porque era uma coisa máscula que ele ia gostar. Ele dormiu no filme e ele viu também que não valeu a pena. Mas... Mas eu achei ridículo, e é como você falou. O homem, ele já é ensinado e educado dessa forma. Então ele não cresce com o senso do ridículo. Não é à toa que tipo assim, nos lugares que eu já trabalhei, que eu tive uma convivência com homens de várias faixas etárias, tanto de palhaçada, que só tem isso para poder nomear, que eu já escutei, ia ter que falar, é normal, é homem. Então a gente normaliza isso, né? Falando uma coisa mais ridícula do mundo, um homem com 40 anos na cara, casado, 3 filhos, falando umas coisas assim que você fica, gente, mas não tem ninguém para avisar um homem desse. Então, quanto mais a gente acostuma que é normal eles terem isso, e ser uma mulher falar uma coisa besta, todo mundo, nossa, uma mulher falando isso, que coisa mais feia, uma mulher dizendo, ou falando de tal forma, usando tal termo, né, ou xingando, nossa, que horror, uma mulher xingou, como pode uma mulher falar isso? É difícil, mas eu sei que deve ser uma caminhada muito complicada você perceber que você é uma pessoa que não tem senso. Deve ser muito ruim você parar em si e falar, meu Deus, como pode eu ter essa idade eu falar barbaridades? Eu indico até, sem brincadeira, tipo, terapia é o melhor lugar para você
entender essas coisas, assim. Sim, sim. E vamos ser honestos, né? Não é só. Não são só os homens que ensinam homens a serem homens, Sim, né? as mulheres, as As mães mulheres também. também, né? E os homens também ensinam as mulheres a serem mulheres, né? Então, quando a gente fala de relações de gênero, a gente está falando disso, né? Então, uma provocação que eu faço às vezes, né, dependendo da empresa e do lugar, né, mas uma provocação que eu faço às vezes é tipo assim, olha, vai demorar, tem estatística lá da ONU, vai demorar décadas ainda para você ter equiparação salarial nas empresas, entre homens e mulheres. Tá, mas você, homem, diretor da empresa aqui, você estaria ok se a sua mulher ganhasse mais do que você? Na sua casa? Sua esposa? Olha aí. Né? E muitos homens não estão ok com isso, né? Então é exatamente aí que a gente começa a tocar em algumas coisas, né? A gente não consegue resolver um problema sistêmico atuando só em uma parte, a gente tem que atuar em tudo, e a gente tem que conversar, e a gente tem que fazer esse tipo de provocação. Então eu acho que o filme da Barbie, ele é válido nesse aspecto, ele traz essas provocações, ele não vai trazer a resposta. Aliás, nenhum filme de 2 horas vai trazer a resposta. Né? Mas eu acho que ele avança, e eu concordo com você que ele avança de uma forma que aproxima uma pessoa que esteja começando naquele assunto. Eu achei que isso foi bem. A dosagem eu achei que ela foi bem bacana, né? Porque. E aí a gente fala da fragilidade masculina, né? Então, se em algum momento, né, tivessem pronto, aí já teria um bando de homens, não, vamos cancelar o filme da Barbie, porque nós homens não somos assim, né? Então tem toda essa questão aí da fragilidade, né, do sexo frágil, né? O famoso nem todo homem, não, mas eu não sou assim. Ah, que bom que você não é assim. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, um homem que faz. Então, se você não faz, mas é uma necessidade de ter que afirmar que você não faz, então você merece um grande prêmio por você não fazer isso. É isso que me incomoda quando eu converso com outros homens, assim. E quando eu falo homem, gente, é homem gay, homem hétero, homem de uma forma geral. Não é porque. Acho que também muita gente pode pensar, não, mas se o homem é gay, vai automaticamente ter uma consciência de relações de gênero e de tudo mais. Não, não é o caso. Muitos homens, inclusive, usam o fato de ser gay para justificar que ele pode fazer tal coisa, pode falar tal coisa, né? Ou então se colocar nessa coisa do se identificar, vamos supor, assiste o filme da Barbie e se identifica com as Barbies. Não, você não pode se identificar com as Barbies, porque você não tem essa socialização como mulher. Você, obviamente, vai entender, talvez de uma forma diferente de um homem cis hétero, né? Porque o homem gay também, acho que até enquanto criança é tratado no feminino, ou como feminino, diversas vezes, então você vai entender de uma forma melhor. Mas você não é mulher. Então, eu acho que é interessante para todo mundo se colocar no lugar. E talvez essa seja a dificuldade na hora de um filme desse aparecer, né? Por exemplo, fez a fama que fez justamente porque eu acho que o filme tratando com boneca e boneco, né? Boneca no geral, enfim, aquele pedaço de plástico. Um filme retratando com aquilo, ele é mais tipo, vamos todo mundo se colocar no seu lugar e vamos entender esse problema aqui. Ele não é mais de vamos massagear esse tema, né? Ele é bem escancarado com o problema que existe para todo mundo. Então ele literalmente coloca na prateleira ali, ó, tem isso, 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 tem essas questões aqui. Então, é uma das coisas do filme que eu gostei também, ele é bem objetivo. O problema é esse, ele não dá solução, mas ele mostra para todo mundo, existe esse problema, até bonecas e bonecos sofreriam com esse problema, que é, assim, óbvio que a humanidade tem inúmeros problemas, eu tenho certeza que se o machismo acabasse, a gente teria pelo menos grande parte de muitas coisas
resolvidas, porque muita coisa gira em torno a essa questão de homens e mulheres, de papéis de gênero e relações de gênero, né? Que a gente vai de problema entre um casal, ou problema entre um pai e um filho, ou entre a mãe e um filho, entre relações em geral. Então, eu acho que o filme pontuou de uma forma bem bacana isso. E ele não tentou trazer outras coisas, outras situações. Ele focou, né, nas relações de gênero. Ele não falou, não, são as relações de gênero e as relações raciais e as relações LGBT, que pode ser também uma crítica, né? Você comentou, né, com quem que você se identifica. Eu vi até uma reportagem da BuzzFeed, né, de comentários polêmicos em relação ao filme. Aí uma pessoa colocou: é uma grande rixa cis heteronormativa e branca, e eu só quero ser como o Alan e ficar de fora de tudo isso, né? E se falar, pô, com quem eu realmente me identifico, eu me identifico com o Alan ali, que tá de fora dessa hisora, fica ali do lado das mulheres. Fica ali do lado mais correto da história, né? Tipo assim, tem nada a ver com essa história, né? Então eu acho que sim, o filme, a gente pode, né, e a gente sempre pode criticar, especialmente quando a gente fala de diversidade e inclusão. Não, mas pô, o elenco é diverso, e o elenco é bem diverso. Mas aí é uma representatividade cis heteronormativa. Porque estava lidando com relações de gênero, então eu acho que fazia sentido ali. Não lidou com a questão racial, mas aí a questão racial é um outro problema, com outras dinâmicas, e que ia talvez diluir o debate. O que eu achei interessante no filme é que eu acho que existe no nosso meio, né, na nossa atuação com diversidade e inclusão, existe meio que às vezes um comportamento que eu acho que é muito pouco produtivo de colocar, hierarquizar o sofrimento. Esse grupo sofre mais do que aquele grupo. Esse grupo passa mais por essas dificuldades. Então, eu achei que o filme conseguiu falar, olha, a gente vai falar de gênero, a gente não vai falar de outra coisa, né? Então, eu acho que eu concordo com você, ele é direto e ele fala, olha, tem outras coisas, a gente não vai falar sobre isso, porque a gente está aqui para falar de gênero. A gente, nessas 2 horas, a gente vai falar de gênero. E eu achei que isso foi legal, né? A gente, por um lado, eu tenho esse meu lado crítico, podia ser mais diverso, não, podia ter aquilo, podia ter aquele outro, mas ele fez o que ele se propôs a fazer, que é falar de gênero e falar dessas relações, e falar dessas relações também na carreira, no trabalho, trouxe assim um pouco na questão da maternidade, né, muito pouco, como o personagem da América Ferreira, né, mas conseguiu tipo abarcar aquele tema, né, e às vezes assim na área da diversidade a gente tem essa prática, né, ou hierarquizar, que eu acho péssimo, o sofrimento, ou querer, não, vamos interseccionar tudo, mas aí você começa a interseccionar demais e no final das contas você não está falando de um problema coletivo, um problema social, você está falando de subdivisões. Está fazendo sentido o que eu estou falando ou estou viajando aqui, Pedro? Está fazendo super sentido. Eu até, dentre todos os comentários também que eu vi, né, eu vi muita gente que eu tinha falado, eu vi muita gente falando que foi levar os filhos e é muito mimimi, muito feminismo. E também vi muitas pessoas, e aí eu vou dar uma opinião minha sobre alguns comentários, que é a forma como eu vejo, né? Cada um vai ter uma opinião completamente diferente. Eu vi muitas pessoas pretas falando, esse filme é uma besteira branca, é uma branca loira falando e tal, não sei o quê. Sem nem ter assistido o filme, sem nem ter visto que, por exemplo, tem uma Barbie, que é a Barbie presidente, é uma Barbie preta, ela é super presente na história do filme também. É a Issa Rae, né, do Insecure. A Ferreira é latina, né? Tem uma Barbie que é trans, tem outras Barbies pretas também, tem Barbies de todos os tipos, representando
todas as mulheres que eles puderam representar. Também não tem como colocar tudo num filme de 1 hora e 55 minutos. E eu super concordo e eu entendo o que você está falando, justamente porque quando eu vi esse tipo de comentário, eu pensei, poxa, mas não é esse o ponto, não é uma guerra com brancos e pretos, esse é a Barbie tradicional, né, a Barbie principal, a Margot Robbie, porque foi a primeira Barbie, é a Barbie que a gente conhece. Só que talvez as pessoas nem esperaram para assistir e viram que, na verdade, essa Barbie era uma Barbie que não era nada. No final das contas, é a Barbie que não é nada. A Barbie que não representa ninguém. Então, assim, o que adiantou julgar sem ter visto a mensagem? No final das contas, todas as outras Barbies, elas são algo. Elas têm uma profissão, elas lutam por uma causa, elas, enfim. A Barbie tradicional, que é a Barbie branca e loira, não é nada. Ela não era nada. Ela não tinha um propósito. E ela se questiona justamente por isso. Então, voltando ao que você estava falando, o objetivo do filme é todas as outras problemáticas, eles tentaram não incluir a problemática em si, mas incluir a representatividade. Uhum. A gente quer debater sobre outros temas, então vamos assistir outros filmes que vão falar melhor sobre o tema, né? Vão discutir melhor sobre o tema. E eu acho que até essa forma de todas as Barbies estarem inclusas sai dessa questão que você falou de hierarquizar um problema, uma dor. Tá todo mundo ali, no mesmo bonde. Independente do problema e da questão, a gente está tudo na mesma caixinha, assim, a gente está passando pela mesma coisa. Agora, não tem como um passar na frente do outro. Aí eu vou colocar minha dor aqui e essa outra questão social que não me persegue diariamente, eu vou botar aqui. E aí a gente esquece exatamente. que a gente não está sendo mais empático, a gente não está sendo mais humilde, a gente está olhando mais para si do que para outra pessoa. E aí até uma coisa que eu digo assim para a gente parar para pensar, porque eu sei que todo mundo quer ser alguém, quer ser alguma coisa, quer ter a sua bandeira, quer levantar, isso é super importante para a gente se sentir no mundo, né? A gente sentir que a gente tem um lugar. Mas a gente não pode esquecer que também tem outras pessoas que estão lutando com outras coisas, lutando sobre outras questões. Eu não posso querer que a minha questão seja sempre passada em todas as situações do mundo. Aí a gente já está... acho que a gente está esquecendo o que significa luta, representatividade, diversidade. Tem algumas pessoas que, de fato, parecem que estão esquecendo o caminho que a gente está seguindo e está virando um grande amontoado de questões e falando, toma aí mídia ou, enfim, pessoas, resolvam. Esse é o problema, vai, resolve, faz aí, eu vou ficar aqui sentado esperando. Eu senti muito isso com essa questão da Barbie. Foi muito interessante as reações que o filme trouxe. Eu não tinha visto muitas reações. Eu achei que essa da LGBT, né, sendo uma pessoa LGBT, eu falei, sim, é uma coisa heterossexual, mas, tipo, 85% das pessoas do mundo são heterossexuais, tá? Faz parte, né? Existe, né? Heterossexualidade, né? Então, tipo, tá representando uma realidade, né? Não é talvez hoje as minhas. Uma coisa que eu estava comentando era que eu achei muito engraçado também assistindo, é que nessa cena do Luau, eles ficam lá tocando lá a música lá, o Legião Urbana deles, aí a gente saiu do filme e o Fernando falou, nossa, mas essa música é horrível, não sei o quê, por que fizeram essa música pro filme? Eu falei, não fizeram, essa música é da década de 90, essa música existe, as outras eles fizeram, mas essa música que é péssima a mensagem, né, e eu acho que era até uma crítica mesmo à masculinidade, é de uma banda chamada Matchbox 20. Então essa música existe. E o cara falando, não, eu vou tipo, te forçar a ser do jeito que eu quero, né, e vai ser do meu jeito, não sei o quê. E ele cantando como se fosse a música mais romântica, porque foi vendida na época como uma música romântica, música de jovem, né. E isso eu acho que é também interessante, eu acho que isso é simbólico, né, de a gente pegar
esses elementos assim culturais e falar, ó, peraí, isso daqui a gente não fabricou aqui para o filme, isso já tá na sociedade, né? E é óbvio que não é a única música machista, né? Eu falei, pô, Fernando, ele podia estar cantando sertanejo. Momento opinião polêmica, né? Eu sei, eu vou dar. Podia estar cantando sertanejo, porque, pô, 90% das músicas de sertanejo são ultra machistas, né? Algumas eu fico ouvindo, gente, como é que as pessoas podem cantar isso? Né? Então isso também eu acho que faz parte, quando a gente fala de socialização. Então isso eu achei interessante também, porque eles podiam ter feito uma música como Eu Sou Só um Ken, entendeu? Não, eles pegaram uma música real, uma música para mostrar que isso faz parte também desse banho cultural que a gente tá. Né? Então eu acho que tem muita coisa assim sutil, legal do filme. Uma outra também, que esse não tinha prestado atenção, o Fernando falou, né, que nos Estados Unidos está tendo muita crítica a homens que se casam com mulheres, né, de outras origens, né, especialmente mulheres latinas, né, e que não sabem falar uma palavra da língua, né, da mulher, né, da esposa. E aí na última cena, né, que a América Ferreira, a Barbie vai lá, né, que tá lá no mundo real, lá com a América Ferreira e com o marido da América Ferreira, casado com ela há anos, fala uma frase em espanhol que não tem o menor sentido, que não cabe naquele contexto, né, só para mostrar que ele fala espanhol. Então essa coisa também das expectativas e dos esforços nas relações afetivas de gênero, né? O que o homem tem que fazer para conquistar a mulher, ou para ser um bom marido, ou para ser um bom pai, e o que a mulher tem que fazer para ser uma boa esposa e uma boa mãe, né? Essas barras também são bem diferentes. Então, isso eu também não tinha percebido, e isso aparentemente é um ponto que lá nos Estados Unidos as pessoas têm levantado, têm mostrado, pô, vai bater palma para esse homem aí, que tá falando, casado com você há 20 anos e ele sabe falar 3 palavras em espanhol e você vai bater palma para esse homem? Pelo amor de Deus, né? Então, algumas coisas assim que eu acho que são sutis e são bacanas do filme. A minha dica hoje é uma só. Quer que eu comece? Pode começar. Pode ter mais dicas que eu. Eu assisti esse filme porque eu tinha uma neura de assistir todos os filmes do Oscar, todos os filmes indicados do Oscar, e eu fui assistir esse filme, que chama Adoráveis Mulheres, que é da Greta também, foi por isso que eu escolhi ele. E também porque a Greta tem já essa formulazinha de como conseguir falar sobre feminismo e filmes para mulheres. E então eu achei interessante ele, vou ler a sinopse dele aqui. As irmãs Joe, que é a personagem da atriz Saoirse Ronan, que é um nome bem difícil de falar, mas eu acho que deve entender. A Beth, que é Lisa Scanlon, Meg, a Emma Watson, e Amy, a Florence Pugh. Essas irmãs amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta, enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras. Então é um filme muito legal, é um filme muito fofo, muito sensível, que eu também gosto disso da Greta, ela passa essa coisa bem sensível nos filmes, que faz você ficar com um coração quentinho no final. Mas quem quer se aprofundar mais sobre o tema de feminismo, ver um pouco mais, porque cada uma dessas irmãs tem vivências diferentes, né, objetivos diferentes, e também passa em outra década, então é também interessante ver essas mulheres conquistando algumas coisas numa década completamente diferente da nossa, e é um filme legal, eu indico. Bacana, bacana. É de um livro, né, de um livro feminista, livro. Né. Eu pensei em 3 dicas, né, uma, obviamente, não tem como, né, não tem como a gente falar
alguma temática sobre por eles, sem falar de Ted Lasso, né? Então, recomendo muito a série, recomendo a terceira temporada. A gente fez um episódio, nós dois, né, Pedro? Também sem convidado. Foi um episódio muito legal sobre masculinidade, falando da primeira temporada do Ted Lasso, que fala sobre masculinidade, e a terceira temporada ela fala muito sobre paternidade. Então, ela é bem bacana, ela fala muito sobre paternidade, figuras paternas e as diferentes configurações de paternidade. Então, a gente está aqui gravando nas vésperas do Dia dos Pais. E eu acho que é bem bacana, eu gostei muito, achei muito bonito e emocionante como eles mostraram essas diferentes paternidades, algumas mais saudáveis, outras menos, e os efeitos delas, né, e os efeitos das nossas escolhas, incluindo o próprio Ted Lasso, né, que é um homem que fez uma escolha, né, de ir trabalhar do outro lado do oceano, né, do seu filho, né. Então, o filme também aborda isso, né, aborda isso, e que a série, né, e a gente naturaliza essa escolha quando é um homem que faz, mas a gente não naturaliza quando é uma mulher que faz, uma mulher que resolve trabalhar do outro lado do oceano, dos seus filhos, ela definitivamente essa escolha não é tão bem aceita, não é tão bem naturalizada. Então eu acho que a série ela aborda muito bem essa questão. Eu achei bem, bem bonita essa terceira temporada. E tem umas duas outras dicas. Um é também um filme na Netflix, um filme francês chamado Eu Não Sou um Homem Fácil, que é um filme de comédia também tão leve na comédia, né, e tão agradável de assistir quanto o filme da Barbie, e que mostra um homem que é um homem super machista e que acorda um dia e ele está vivendo numa sociedade em que os papéis de gênero se inverteram. Então, o filme mostra esse processo, né, de conscientização desse homem de como ele até então vinha oprimindo muitas mulheres no dia a dia. E por último, eu queria trazer uma outra série, uma outra recomendação que também está na Netflix, está escondidíssima no catálogo. Eu nem tinha percebido que essa série tinha saído, que é uma série chamada Glamorous, que é uma série super LGBT, vários personagens LGBT, e que ela desconstrói o personagem principal, é um homem afeminado que é desejado por dois homens, né, que está num triângulo amoroso sendo desejado por dois homens, e isso é muito revolucionário na representatividade de pessoas LGBT, né, raramente, especialmente filmes ou séries gays mostram a pessoa efeminada como sendo a pessoa desejada, a pessoa sexy, né, o protagonista da série, e ela mostra vários outros homens gays, né, tem o filho da dona da empresa, numa empresa de cosméticos, tem o filho da dona de empresa, que é o homem branco, musculoso, padrãozudo, e que a gente também vai aprendendo a desconstruir. Então é um filme que pega vários estereótipos de masculinidade LGBT, e não tem só homens LGBT, tem mulheres lésbicas, mulheres bis, tem todo tipo de diversidade LGBT, mas ela pega várias masculinidades LGBT e ela desconstrói. Então eu achei bem interessante. É uma série que também é bem leve, não tem a pretensão de ser nada muito cabeçudo, né? Não é o Oppenheimer que alguns homens vão considerar alta cultura, mas é uma série que realmente faz uma coisa bem revolucionária em relação a representatividades masculinas e desconstrução de alguns estereótipos de masculinidade LGBT. Hoje tivemos um papo incrível sobre relações de gênero por eles. Essa é a parte 1 desse tema que a gente vai ter
2 partes, né? 2 episódios. E se você ouvinte quer sugerir séries ou filmes para os próximos episódios, deixe um comentário para a gente no nosso perfil no Instagram, @diverseartepodcast. Ou se preferir, estamos também no Instagram com nossos perfis pessoais, @pedroschenk e @edu.estelita com 2 L's. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.